Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. No Pará, o Ministério Público Federal intervém para garantir indenizações a consumidores que tiveram prejuízos por falta de energia. Um grupo estratégico com participação do MPF vai desenvolver projetos para melhorar o setor elétrico no Brasil. Em São Paulo, a audiência pública discute impactos sociais gerados por obras para a Copa do Mundo de 2014. E veja também o trabalho da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em defesa dos índios e minorias étnicas. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A falta de chuvas, o crescimento e a má gestão do setor energético colocam o Brasil numa situação limite. Em curto prazo, pode faltar energia elétrica ou haver racionamento se o governo federal não se preocupar em modernizar o sistema de abastecimento. Com a proposta de colaborar para garantir o fornecimento de energia elétrica à população e afastar o risco de apagões, um grupo estratégico foi criado com a participação de integrantes do Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais. Quem paga energia elétrica espera sempre contar com o fornecimento do serviço pelas concessionárias, seja para assistir a um programa de TV, seja para uma grande indústria não interromper sua produção e arcar com prejuízos. O ano de 2012 ficou marcado por desligamentos de luz generalizados em todo o país. Foram chamados apagões. No dia 22 de setembro, faltou energia no Norte e Nordeste. Em 3 de outubro, nos estados do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No dia 23, foi a vez do Distrito Federal ficar às escuras. E o Norte e Nordeste de novo em 25 de outubro. Interrupções de energia desse porte e por horas seguidas provocaram queimas de aparelhos elétricos. Indústria e comércio sofreram paralisações e a sociedade em geral se viu privada de serviços, muitos essenciais e até emergenciais. Tudo isso resultou num elevado número de ações que sobrecarregaram Ministério Público e Judiciário nos estados. Fatos que levaram o MPF a buscar uma luz junto ao Operador Nacional do Sistema, ONS, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sobre a confiabilidade do sistema. A Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor se reuniu no final do ano passado e criou o GENE, Grupo Estratégico Nacional de Energia. A questão da energia elétrica no Brasil é muito complicada porque envolve autoridades estaduais e autoridades federais. Nós temos questões que são mais adequadamente enfrentadas pelos ministérios públicos estaduais e outras questões que são mais melhor desenvolvidas pelo Ministério Público Federal. Então, nós resolvemos juntar o Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual para acompanhar de forma inteligente, de forma estratégica, essa questão da energia, que tem várias facetas. O GENE vai atuar junto com todos os ministérios públicos em todos os estados. Quer saber o porquê de tantas falhas na distribuição de energia elétrica e esclarecer dúvidas sobre a renovação de concessões no setor, que podem ter efeitos na segurança energética, além de rever tarifas conforme os custos de operação e manutenção. Com informações transparentes ao público, o grupo vai divulgar as ações no portal do Ministério Público do Consumidor e na página da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Bom para a nação, que depois de um histórico de apagões energéticos, passou a acompanhar mais de perto os problemas do setor. Este professor de engenharia elétrica da UNB avalia que o brasileiro aprendeu a fazer sua parte, procurando alternativas para economizar energia e ressalta que, para espantar o fantasma dos apagões, o setor precisa investir mais. Para reduzir os apagões, é necessário fazer ainda mais investimento nas linhas de transmissão. Apesar dos investimentos serem caros e isso ser repassado para o consumidor, a tarifa de energia de todo mundo ficar mais cara, a transmissão de energia corresponde a apenas 5% da fatura de energia. Então é possível aumentar muito o sistema de transmissão sem causar um grande impacto na conta de energia. Em função dos investimentos e da forma como o setor energético se planeja, o coordenador da Câmara do Consumidor do MPF, Antônio Fonseca, faz previsões. O Brasil aumentou
o número de quilômetros de redes de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos redes que se envelheceram. Então, eles exigem uma manutenção mais séria. E essa manutenção, ela precisa de trabalhadores bem qualificados, bem treinados e também estimulados do ponto de vista da remuneração. E é aí que nós temos deficiências. Então, os dados apontam que em 2013 outros apagões vão acontecer. E daí a preocupação do Ministério Público Nacional para acompanhar essa problemática e estar atento nas questões que dizem respeito à compensação dos consumidores. No Pará, a omissão da CELPA, a concessionária que fornecia energia elétrica no estado, fez o MPF entrar com uma ação na justiça para defender os consumidores. Veja por quê na reportagem. Perder aparelhos eletrodomésticos por causa de picos de energia elétrica ou outras falhas no fornecimento de luz é comum nos meses de mais chuva. O que não pode acontecer é o consumidor fazer a reclamação à companhia e não ter o prejuízo ressarcido. No Pará, por intervenção do Ministério Público Federal, a Justiça Federal decidiu que a CELPA, Centrais Elétricas do Pará, vai ter que indenizar consumidores prejudicados com as interrupções no fornecimento de energia. Com a conta de luz nas mãos, Andrea diz que concorda com a decisão judicial. Eu acredito que isso já deveria ter acontecido há um bom tempo, porque a CELPA oferece um serviço, uma qualidade baixa, péssima. A gente está acostumado a receber esses atendimentos de qualidade péssimos e não fazermos nada. Uma liminar foi concedida ao Ministério Público Federal e suspendeu os efeitos de uma decisão anterior da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que perdoava o pagamento de indenizações a consumidores para reverter em investimentos para a empresa Equatorial Energia, que comprou a CELPA. O prejuízo aos consumidores paraenses seria de 3 milhões de reais. A decisão judicial foi baseada em investigações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Pará, que comprovaram denúncias de má qualidade na prestação de serviços, como falhas na manutenção da rede de distribuição, oscilações ou falta de energia. Os moradores desse bairro da periferia de Belém conhecem muito bem essa realidade. O vizinho meu já queimou forno de padaria, já queimou micro-ondas, entendeu? E não tem quem brigue por nós. Não tem um mês que não aconteça aqui queda de energia, falta de energia, o fio gruda um no outro, pega fogo aqui, tudinho. Ali naquele outro poste perto da minha casa, estoura o registro lá, pipoca fogo para todo lado. Quer dizer, a gente fica preocupado porque a gente já tem pouca coisa. Ainda a energia queima e aí, quem vai pagar para a gente? R$500 eu já cheguei a pagar de energia. Quando a gente vai reclamar, eles dizem que é esse valor mesmo, que está correto, no entanto, a gente passa por todo esse transtorno. Segundo a diretora do PROCON do Pará, a CELPA é a campeã de reclamações no órgão de defesa do consumidor no estado. Das 80 que chegam diariamente, 30 são contra a concessionária de energia. O consumidor, geralmente, ele é muito sacrificado, onde nós temos várias vitórias, nós, órgãos de defesa do consumidor, e aí só fazemos perder. Então, uma vitória, parabéns, realmente os consumidores merecem isso. De acordo com o procurador da República, Bruno Valente, a CELPA é a companhia que fornece o pior serviço entre todas as concessionárias do país. Segundo ele, por causa da crise, a empresa cortou investimentos no Pará. Deveria ter investido 659 milhões de reais na distribuição de energia no estado, mas só liberou 280 milhões. A partir da decisão que foi proferida, a ANEEL deve apresentar um cronograma, um plano, apontando quais são os investimentos que precisam ser feitos no estado para que a prestação desse serviço de distribuição de energia ocorra dentro de índices mínimos de qualidade que são estabelecidos pela própria agência.
Segundo o Ministério Público Federal, o pagamento de compensações financeiras por interrupções no fornecimento de energia é estabelecido por critérios técnicos da própria ANEEL. E quando o número de interrupções de energia ultrapassa um limite mínimo, a distribuidora deve compensar financeiramente os consumidores. Em 2011, os paraenses foram os que mais receberam indenizações em todo o país. A CELPA pagou 88 milhões de reais em compensações por falhas no fornecimento de energia elétrica. Qualquer consumidor do estado que tenha sofrido prejuízo por causa da questão dessas falhas na serviço de prestação de energia, queima de aparelho ou algum outro tipo de prejuízo, estabelecimento comercial fechado, perdeu o cliente, pode demandar individualmente a Rede CELPA ou a ANEEL, cobrando o ressarcimento desses prejuízos. No próximo bloco, em São Paulo, a audiência pública discute os impactos sociais das obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Daqui a pouco.